seguidos? Ele acontece, mas acontece, ele tem vazão por conta de uma exigência de você ser, numa sociedade em que todos deveriam ser iguais, você ser o melhor que os outros. Entendi. A competitividade te leva a isso. Se você trabalha regularmente, tem seu emprego, você nunca vai ser ninguém, a não ser, ainda que seja alguém, ainda que você mantenha sua família regularmente, que você pague suas contas, você não vai ter destaque social. Algumas pessoas encontram vazão nisso, no assassinato. E o Brasil teve, no tempo do Chico Picadinho, que foi numa banheira, ele pegava as prostitutas, ele conta nos registros da polícia, ele conta que ele perdia a memória, que ele apagava e só acordava depois que a mulher já estava esquartejada. Essa lenda se juntou com, mais recentemente, com a ideia do tráfico de órgãos. Então surgiu... Sequestravam crianças para roubar os órgãos? Sim, mas matavam crianças. Ela não acordava na beira de gelo. Depois, a isso se juntou também aqueles acontecimentos contra as drogas. Boa Noite Cinderela, enfim, aquelas drogas que faziam uma pessoa pagar e ela... Boa Noite Cinderela, e ela acabava sendo, a garota acabava sendo estuprada porque ela não estava desacordada. Juntando tudo isso, sai a lenda da banheira. Uma pessoa que é drogada, levada para um apartamento em que, sem os instrumentos necessários para uma incisão cirúrgica, a pessoa faria o corte e retiraria o órgão sem dano para o órgão. E ainda a vítima acordaria no dia seguinte numa banheira de gelo. É tão inverossímil. Como é que as pessoas podem acreditar? Enfim. Mas a característica da lenda urbana é isso. É talvez exagerar na verdade para que as pessoas tenham medo ou para que repassem isso como uma informação nova. De certa forma, isso acredita ao falante, a quem conta a história, um pouco de atenção no conjunto em que ele vive. Seguramente. Então uma história maravilhosa dá os 5 minutos de atenção do indivíduo. E essa história do Fofão, que aconteceu algum tempo atrás, antiga, o Pessini é uma pessoa admirável, um belíssimo construtor de personagens, já esteve aqui no programa algumas vezes, sou fã dele, gosto do Pessini. O Fofão era uma coisa excepcional em termos de... amalgamava a infância, quer dizer, ele tinha um poder catalisador, as crianças ficavam encantadas com o Fofão, de repente o Fofão virou um monstro. Pois é, mas é justamente por isso, porque ele fez um destaque muito grande. O que aconteceu é que surgiu a lenda, e ela surge gradualmente, surgiu a lenda de que um boneco do Fofão teria cortado uma criança, o que é impossível. Meu Deus do céu. Depois, na verdade, ao se arrancar a cabeça do Fofão, encontrava-se um prego, e depois esse prego se tornou uma adaga. Que pode dizer uma coisa dessa? Pois é, a empresa fabricava o Fofão com uma adaga no interior para que as crianças pudessem assassinar os pais. Essas lendas urbanas me parecem histórias com potencial até de serem verdadeiras, que as pessoas acreditam, né? Agora, a gente sempre um relato como assim, ó, aconteceu com meu amigo, meu vizinho estava lá, são sempre contados dessa forma. Eu, inclusive, posso te assegurar o seguinte: me viram uma vez num programa de televisão cometendo um absurdo dos absurdos. Não, mas meu amigo viu o Rony lá e ele fez isso no ar. Eu nunca fui nem ao programa. E as pessoas dizendo que viram e vira isso, e todo mundo falava. Um dos elementos que dá a verossimilhança, que dá a tentativa de a história ser real, é a credibilidade. É muito fácil encontrar alguém que tenha visto, ou que seja amigo do garoto Juca, ou que tenha visto o Bozo naquela época de... Houve um telefonema, lembra dessa história? Lembro. Todo mundo foi o garoto, ou conhece o garoto que ligou pro Bozo. Mas, na verdade, foi um telefonema só e o Bozo saiu muito bem. Ele falou: oi, a sua casa está cheia de urubu, alguma coisa assim. Ele saiu muito bem na época. E todo mundo disse: não, foi o meu amigo que ligou. Por quê? Algum crédito que se dá para a história. Essa é uma característica da lenda urbana. Você sempre terá uma história que foi vista por um amigo seu, por uma pessoa muito próxima de você, e por isso a história merece confiança. Engraçado. Acontece nos e-mails, por exemplo, para tentar burlar isso. O e-mail é uma maneira de se propagar a lenda urbana de uma maneira... é uma expansiva em escala mundial. Jiboias engolindo pessoas. Pois é. Uma coisa curiosa do e-mail é o fato de haver uma assinatura e um telefone. É engraçado. Por quê? Para dar credibilidade. Se na lenda oral
você sabe que um amigo seu que te contou a história, então, pelo e-mail, precisa saber quem mandou, porque ele é sempre repassado. Correto. Então, para isso, se cria uma personagem no telefone. E quem já tentou, acho que raramente encontra o dono do telefone mesmo. O telefone não existe. Então essas lendas urbanas, elas podem ser universais, elas estão falando já de... Elas estão com a internet, elas são. A loira do banheiro mesmo é exportável. Ela já foi para diversos países aqui com a característica. Que a Blood Mary, por exemplo, não é loira. Teve aquela Elizabeth, oh meu Deus do céu, Bethorn, se não me engano, a inglesa que assassinava os criados para encher a banheira de sangue porque ela usava como cosmético. Sim, existe uma... Bethorn, Elizabeth Bethorn, exatamente. Ela... Existe uma tradição. Há quem existiu, essa existiu. Existiu. Há quem diga que, por exemplo, no centro do Vlad Empalador, sim, o Vlad Dracul, o Drácula. Era comum que as mulheres da corte se banhassem em sangue porque acreditavam que o sangue mantinha a beleza por mais tempo. Essa ideia do sangue era bem antiga, Roma já tem essa história, mas isso é uma outra. Agora, em lenda urbana, acho que vale essa máxima, né? Que conta um conto, aumenta um ponto. Esse é um clichêzão que eu vi. Pode até não aumentar, mas tem uma tendência a modificar. Uma lenda curiosa, por exemplo, foi a de que em São Paulo havia grupos de jovens que estavam escondidos em becos para assaltar as mulheres sozinhas. É curioso, porque São Paulo não tem tanto beco assim, isso é mais comum nos Estados Unidos. Claro. Mas foi uma lenda importada e modificada aos poucos, e o beco se tornou uma rua escura, um escadão, e foi se modificando para que fosse aceitável. Então, nem sempre conta, aumenta um ponto, mas muito provavelmente vai modificar alguma coisinha para tornar mais crível a história. Luciano, obrigado, viu, por ter vindo. Achei muito interessante essa pauta. Foi um prazer conversar contigo. Esse é o Luciano Segura, professor da nossa língua, pela qual sou apaixonadíssimo e que é tão apedrejada no nosso cotidiano. Pobre língua nossa. Obrigado por estar conosco mais uma vez. E olha, ô bonitinha, hambúrguer de minhoca, você acreditou nessa? E que o outro acordou na banheira e a banheira estava cheia de gelo? Não ia acordar nunca. Fora as outras bobagens, chupacabra, enfim. Obrigado, Luciano. Prazer em vê-lo, viu? Sucesso. Obrigado. Vamos para a nossa...